E aí galera, aqui é o Casal Geek, aqui é a Lohana. E eu sou o Matheus, e hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre Eternos, que lançou agora dia 4 de novembro. A gente vai fazer aqui uma crítica sem spoilers. Bom, antes de mais nada, né, a gente vai deixando aqui claro que o filme, ele não é nada disso que vocês estão vendo na internet, que os críticos estão falando. Eu acho que eles viram outro filme, porque não é possível. A gente tem visto muita crítica negativa, a nota dele no Rotten Tomatoes, quando a gente viu na última vez, estava abaixo de 60%, ou seja, já estava ruim. Falaram, né, que, inclusive, uma dessas críticas que é o pior filme da Marvel. Se você pesquisar sobre o filme dos Eternos no Google... Muita gente falando mal. Porque na verdade teve muita gente que tava fazendo a matéria desse filme. Sensacionalista. Sensacionalista. E assim, eles não tinham visto o filme ainda, entendeu? Então simplesmente era o jornalista que pegaram lá o pessoal que tinha falado mal do filme e começou a falar que o filme era ruim, e aí se espalhou pela internet de uma forma que o filme é horrível, e não é nada disso, gente. Na moral, o filme não é... Eu já vou deixar aqui claro, o filme não é ruim. Na verdade, ele tá no meu top 3 da Marvel, tranquilo ali. Nível assim, bate ali com Ultimato, sabe? Guerra Infinita a gente já tem aquela coisa de que talvez seja o melhor filme da Marvel ainda feito até hoje, porque tem gente que ainda prefere Guerra Infinita em relação ao Ultimato. Porque assim, se a gente for comparar o Guerra Infinita com esse é um pouco mais parado, porém tem uma justificativa, tipo, ele precisou explicar a origem dos Eternos, e explicar a origem não vai ser algo que nem no Ultimato, que não era a origem, pelo contrário, a finalização de uma saga. Então não tem como você comparar um filme de origem com um filme de finalização de uma saga de 10 anos. Que teve muita ação. Exatamente. Exatamente por causa disso. E fora que, assim, em escala de personagens, obviamente, Ultimato e próprio Guerra Infinita teve muito mais. E assim, gente, todos os personagens, assim que você começa a ver o filme, você não conhece ninguém. Assim que você já tenha lido alguma coisa de Eternos. Mas se você nunca leu nada de Eternos e tá só acompanhando o UCM, você não conhece nenhum personagem. Então, eles vão apresentando, e são 10 personagens. Eles conseguiram dar tempo de tela para esses 10 personagens. Talvez o Druig tenha tido um pouco tempo ali em relação aos outros, acho que o Druig foi o que teve menos. Mas mesmo assim, o tempo que ele teve em tela foi bem apresentado ali pra ele. E os outros personagens não tem nem o que dizer. Eu acho que assim, o tempo de tela foi dado pra cada um, mas de acordo com as suas designações, com as suas funções. Sim. Por exemplo, a Cersei teve um papel muito grande ali. Então, obviamente, a história deu mais ênfase na Cersei. Sim, só assim que como no Ikaris também. E no Ikaris. Mas isso não acabou com o tempo de tela dos outros. Foi bem distribuído, você nota isso. O filme em si, todos os personagens que estão ali vão ser bem abordados. Tem muita gente que falou que o filme é parado, como ela mesma disse, né? Só que esse tempo do filme, ele é necessário para poder desenvolver os personagens. Ele desenvolve de uma maneira perfeita. E assim, você não vê que tá arrastado, sabe? Porque, cara, são 10 personagens, você quer saber. Então, esse tempo que ele leva para poder desenvolver a história é para poder contar de fato ali quem é o personagem, para você se situar, para você até mesmo gostar do personagem, né? Então eu acho que a Chloe Zhao, ela acertou nessa questão de tempo. Também tem ali uma marca forte dela, que é a questão de contemplar, e isso você vê também nas HQs do Jack Kirby. A Chloe Zhao, né, nas filmagens, tem muita parte de contemplação, e nas HQs você também vê isso. Então às vezes tem algumas cenas do filme que é mais visualmente mesmo, você admirar o trabalho, e na HQ também é assim, você vê que... Então ela fez uma adaptação, né, tentando ali manter a fidelidade com o Jack Kirby. É claro que esse filme ele não é adaptado só da fase do Kirby, ela é adaptada também de outras fases, até mesmo do game e tal. Esse filme ele é complexo, ele é contado tanto no passado quanto no presente. Toda hora faz aquelas viagens, aquelas transições. Então uma hora tá lá na Mesopotâmia, outra hora tá nos tempos atuais, e fica assim. Em relação aos quadrinhos e ao filme, o filme acontece antes dos eventos dos quadrinhos, tanto do Jack Kirby quanto do Neil Gaiman. Então, se você não conhece os quadrinhos, não tem problema, porque você pode ver esse filme, que esse filme é de origem mesmo, porque assim, eu li os quadrinhos, pelo menos do Kirby, e assim, eu não vi tanta coisa pelo menos do volume 1 no filme. Então eu vi mais que estava apresentando mesmo algo que nos quadrinhos não é assim apresentado bonitinho pra gente, entendeu? A gente já chega lá, já chega nas coisas acontecendo, pouca coisa explicada. Assim, o do Kirby claro, quando ele foi escrito não foi agora, atualmente. Então o filme ele se passa no tempo atual, né? Ali em 2024, vamos dizer, a gente estima que seja porque já teve ali o estalo do Thanos, já reverteu, então é ali depois do Ultimato. O filme se passa depois da última saga, né? A saga do infinito. Então a gente entende que ele se passa a parte principal do filme
nos tempos atuais. Só que ele volta o tempo todo para poder explicar. Então a gente vê, como ela estava falando, a origem mesmo, né? Antes mesmo do que a gente vê ali na fase do Kirby. E a gente vê que teve uma adaptação e não segue exatamente aquilo dali. E talvez até siga, só que a gente não vai poder... como a gente não vai dar spoiler aqui do filme, então apenas assista. Porque é um pouco mais complexo essa questão de tempo e de origem dos Eternos. Porque pelo menos na HQ ele explica apenas o que são deviantes, o que são Eternos e o que são humanos, da onde vem e tal. Aqui eles mudaram. Eles mudaram até, na verdade, a origem dos Eternos e tem muito plot twist. Então, assim, cara, assista o filme. O filme é muito bom. Ele vai te contar uma coisa no início e aí, beleza, você já vai ver que tá diferente dos quadrinhos. Só que daqui a pouco ele já tem um plot twist. Depois já tem outro plot twist. Aí depois tem um outro plot. Cara, é muito plot twist nesse filme. Na HQ, eu acho que faltou explicar os personagens. Sim. E no filme... E no filme eles explicam muito bem, então você consegue... Acho que é até melhor você ver o filme antes de ler a HQ. De certa forma, sim, porque a gente leu a HQ e tal, e assim, não tem. E às vezes eu confesso que na HQ eu meio que ficava voando, assim, em relação aos personagens, que eu não conhecia tão bem eles. E eu queria conhecer mais, e eu ficava lendo a história, querendo conhecer mais dos personagens, e não vinha. Uma outra coisa no também, filme vem. Uma outra coisa também é em relação à situação dele no universo. Gente, eu vi muito lugar falando que esse filme é totalmente desconexo. Na verdade, a própria Chloe tinha falado que esse filme ia ser bem desconexo do MCU. Só que, gente, não, cara. Ele é muito conectado. E não só conectado, como ele vai além. Esse filme, ele expande totalmente de uma escala do MCU que... Ele vai além do Ultimato. Ele vai além de tudo, cara. O Ultimato não é nada. Ó, pra vocês terem uma noção, o que eu achei, quando eu vi a spoiler aqui de final... A gente já falou várias vezes, a gente fala sempre isso, de spoiler, mas eu acredito que todo mundo já tenha visto. Mas, cara, o final da temporada de Loki, eu achei que era já extremamente grandioso. Só que nesse filme, eles conseguem expandir ainda mais. Eu não sei pra onde a Marvel vai chegar no cinema, mas eu sei que ela só continua expandindo. Quando você acha que não tem como expandir mais, ela expande ainda mais o universo. E assim, cara, esse filme, ele é épico demais nesse quesito. É muito épico. A origem da vida que explica nesse filme, sabe? Então, meio que eles criam uma mitologia. Eternos é uma mitologia da Marvel. Exatamente. E outra coisa que eu acho interessante é essa questão que ele falou do Loki vendo que as joias do infinito não eram nada, eram meros apoios, que é o que deu início, né, à nova fase do MCU. E esse filme mostra ainda mais que as joias, que o Thanos não é nada. O Thanos, cara, não é nada. Loki já tinha começado a mostrar um pouco essa fase do infinito ser não insignificante, mas assim, bem pequena. Esse filme ele faz um pontinho. Insignificante em vista dos celestiais. Sim, que eu não vou falar muito aqui, porque se eu falar qualquer coisa, vocês não estão preparados pra verem os celestiais, pra saberem alguma coisa deles nesse momento. Cara, na moral, assim, de explodir o cérebro. Esse filme explode, assim, tudo que você conhece de MCU, você sai de lá, tipo, não acredito, sabe? E, cara, se você tá acompanhando, porque teve muita gente que não acompanhou tudo, mas se você acompanhou todos os filmes até agora e assiste o Eternos, cara, a tua cabeça dá um nó, você começa tudo que você viu até agora, você começa a se contestar, tipo, não, pera, será que então aquilo que eu vi tava de fato certo? Será que... aí você começa a se questionar, a achar que o que era certo talvez não seja tão certo. E também tem muito disso nesse filme. Esse filme você não tem um lado, sabe? Ele realmente não tem um lado. Cara, teve uma hora no filme que eu fiquei do lado dos deviantes. Eu fiquei pensando assim, cara, peraí. Porque eles é uma raça excluída. Isso já é uma raça fato. excluída. É uma raça que, cara, tipo, a gente não vai dar muito spoiler aqui, mas, cara, esse filme tem uma hora que tu fica do lado dos deviantes. Tem uma hora que, obviamente, tu tá do lado dos Eternos. Enfim, não tem como você chegar lá e falar que um tá certo ou tá errado. Não tem lado, sabe? Você sai do filme, você sai lá do cinema pensando, questionando assim, quem tá certo, sabe? E sobre os atores, eu acho que eles desempenharam um ótimo papel. Todos eles, cara. Angelina Jolie. Todos eles. Eu tô tentando falar de algum que se sobressaiu, mas eu acho que, sinceramente, não tem. Tipo,
Cara, Por exemplo, questão de personagem, assim, cara, é difícil você... Cara, todos eles, mano. Não dá. Eu tinha visto gente falando que, cara, qual o seu personagem favorito do filme? Qual o seu eterno favorito? Não sei. Porque, cara, todos, cara. Ah, e outra coisa. todos eles são únicos, não tem como... Esse filme é muito Liga da Justiça. Na moral, isso aqui a gente tem que... Eu fui até com a blusa do Batman. A gente tem que eles fizeram piada, eles fazem piada com a DC. O tempo todo. Ainda tem essa rivalidade, essa briguinha, né? Ah, tem gente falando que não tem cena de ação. Pô, o filme já começa com cena de ação, cara. Eu cheguei lá no cinema, ó, contou lá, e cena de ação. Aí eu falei, falou que não tinha cena de ação, já tá com cena de ação. Então, assim, claro que seria algo mais de cunho filosófico, que não teria tanto... até tem, mas, cara, tem muita cena de ação. A parte de comédia tem. Falaram, o filme não tem comédia. Como assim não tem comédia? E aquela cena do Fastos, né, que, inclusive, o Icarus pensa que é a mesa de vibrânio. Só que aí ele bate e descobre que, né, não é. É uma mesa que ele comprou numa loja... Aposto que construiu o abrigo perfeito. Isso aqui é feito do quê? Vibrânio? Não! Coleção de outono. A IKEA. Isso aparece lá no trailer, de fato. E assim, teve muita coisa. O trailer foi muito editado. E, cara, as cenas que estão no trailer, elas são hilárias. As cenas engraçadas que estão no trailer. Se você for ver ela completa no filme, elas são hilárias. Porque assim, o filme, ele é muito sério. Quando tem parte engraçada, pelo fato dele ser muito sério... É engraçado mesmo. É engraçado. E não é um humor bobo, que nem Isso, a gente que nem viu e vendo. Não é um humor bobo. A única que, assim, parece às vezes um pouco deslocado é o Kingo. O Kingo, ele é um personagem que não tá dentro do contexto dessa trama do filme. Porque ele é hilário. O filme é muito dramático, a carga é muito dramática. E ele, tipo... Ele tá lá fazendo as dancinhas dele. Mas assim, ele traz bastante contexto da Índia pro filme, então eu acho que foi válido. Eu gostei. É um bom personagem, o Kingo. Ele é um bom alívio cômico também, porque o filme é muito... Para ele não ser também tanta carga dramática, né? É ele que, às vezes, quando ele começa, o humor começa. É ele que traz o humor pro filme, e aí todos os outros personagens acabam também indo junto. Esse filme, ele é muito família, né? Você vê que eles se comportam muito como uma família mesmo ali. Afinal de contas, eles vivem juntos mais de 7 mil anos, né? Então, e é isso, cara, que a gente falou. Os personagens, todos eles são excelentes, cara. O Icarus, ele é excelente ali também, e você vai achar, mas a Angelina Jolie vai ser ótima, porque é a Angelina Jolie. Não. Só que, cara, mesmo ela sendo ótima, os outros personagens não ficam pra trás. Ficam exatamente no mesmo nível que ela. Na verdade, tem personagem ali que é até melhor do que a Athena. Tá que a Athena ali nesse filme, ela tá... Eu gostei do jeito que eles fizeram a Athena. A gente não vai dar muito spoiler aqui de como tá, mas eu gostei do jeito que a Athena foi abordada nesse filme. Assim, ela foi meio apagada, mas por bons motivos. Bons motivos. Tudo ali nesse filme dos personagens é bom, assim, tem um porquê. Porque é uma introdução e logo vai vir muito mais coisas e talvez certos personagens, acho que nos próximos filmes, que não se sobressaíram tanto nesse, se sobressaiam nos outros. É a origem. Vai ter mais Eternos, gente. Vai ter Eternos 2, vai ter Eternos 3, vai ser Eterno. Cara, o filme, ele é sensacional. E, cara, vocês que viram a crítica negativa e acharam que o filme é ruim, esquece isso, que vale muito a pena, sim. E não vão achando que é um baita filme de ação do tipo Ultimato, tipo jogo de futebol, sabe? Que parecia uma cena de jogo de futebol. Não é aquilo, é introdutório. Isso aí. Não vão achando que é o final de uma... Não, cara, é introdutório. É o início, coloca isso, é o início. É só o início. Gente, junto com o Shang-Chi, porque Viúva Negra é no passado, é outra saga. Junto com o Shang-Chi, Eternos, o início dessa saga, da fase 4. A gente viu ali as séries, né, mas de filme, são esses dois filmes que começaram essa fase. Então, gente, vamos com calma. Não queiram um baita... E mesmo assim eles já são... mesmo assim eles já são maiores do que o Ultimato. Se você for comparar com o início ali, que teve Homem de Ferro 1 e o Incrível Hulk, cara, esse filme, ele tá numa escala que, né, um filme de início de fase. Mas eu acho que... De saga, na verdade, né? Que
que o pessoal, muita gente viu, né, Ultimato, muita gente gostou e tá esperando da Marvel filmes daquele estilo. Filmes também do estilo da série Loki aí, que também Mesmo assim, ele entrega. E mesmo assim, ele entrega, mas também não vai ser totalmente isso. Não vai ser pura ação, não vai ser. Mas as cenas de ação são excelentes. Tem cena de ação ali. Tem luta, inclusive no final tem uma baita de uma luta que eu não... Que a gente não vai dar aqui o spoiler, é óbvio, né? Mas, cara, a luta final é excelente. É excelente, cara. Você fica, gente. Mas... Porque é algo assim que, na real, você não espera. Você que leu as HQ, você não espera que o enredo vai tomar aquele rumo. Sim, porque como eu disse, é muito plot que vai ter. Vai ter vários plot twists, vai ter muita reviravolta. Então, eu não sei que filme foi que esse pessoal que tá falando ruim viram. Tem muita pegada, né, do Jack Kirby, de Eram os Deuses Astronautas, que ele usa, assim, pra fazer essa HQ. Eu achei que também tem muita pegada disso. E também eu tava querendo ler Quem Eram os Deuses Astronautas pra trazer e comparar talvez aqui a HQ, o filme e esse livro. Não sei se vocês topam. Se vocês gostarem muito, muito mesmo desse vídeo, eu vou trazer. Mas se tiver pouco like, aí vocês vão ficar sem. Então enche de like aí embaixo pra gente trazer isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, enche de like aí pra gente trazer mais coisas dos Eternos pra vocês, que a gente tá planejando. Se inscrevam aí no canal, ativem o sininho pra receber a notificação dos nossos vídeos todas as semanas e comentem aí embaixo o que vocês esperam do filme, se vocês assistiram e estão aqui de paraquedas. Falem aí se gostaram, mas não dê spoilers, porque provavelmente muita gente que tá entrando no canal agora tá vendo esse vídeo, que ainda não assistiram o filme. E fui, pessoal! Fui, pessoal!